E aí, meus reis e minhas rainhas, gente, hoje eu trouxe uma receita que vocês já viram por aí, mas com um toque meio diferente. Eu pirei o cabeção, resolvi fazer um bolo bombom. Sabe aquele bolo bombom que a gente usa em embalagem para bolo, para banhar de chocolate, depois desenformar? Resolvi fazer algo parecido, só que é uma embalagem retangular que seria para rocambole, pelo que eu pesquisei aqui, com recheio de bolo red velvet e um mousse de cream cheese que, sinceramente, gente, na hora de fazer o mousse de cream cheese, que eu fui ver que o meu cream cheese tinha acabado. Sabe quando a gente conta que tem ali e fala, não, sobrou, eu lembro que sobrou, a receita era pra casa, não era encomenda, na hora de fazer não tinha. O que eu vou fazer? Google, como fazer um cream cheese artesanal em casa, caseiro. Ficou do jeito que eu queria? Não. Ficou igualzinho ao cream cheese original que a gente compra industrializado? Não. Ficou com a mesma acidez? Não. Mas me serviu muito bem. Vou passar essa receita pra vocês, mostrando como fazer normal com cream cheese industrializado, né? E aí no final do vídeo eu vou deixar pra vocês como eu fiz o cream cheese caseiro, que acabou me salvando de certa forma aqui, fazendo as devidas adaptações, beleza? Então vamos à receita que tá perfeita. Antes que eu esqueça, gente, dá uma espiadinha em como ficou o bolo bombom, que ficou perfeito. Falei a beça, vamos começar a nossa receita. Olha só, eu tenho aqui uma embalagem retangular, né, bem comprida, que é própria para embalar rocamboles, tá bom? E aí dentro dessa embalagem eu preciso passar o meu chocolate. Eu derreti aqui chocolate branco, a quantidade de tudo vai ter na descrição pra vocês. E eu botei nesse chocolate branco os farelinhos do bolo Red Velvet, que já tá assado. O bolo já precisa estar assado prontinho no esquema, tá bom? E agora eu preciso passar esse chocolate branco na minha forma, né, nessa minha embalagem retangular. E aí com a ajuda de um pincel eu venho espalhando, vocês podem ir girando também, como vocês preferirem, mas o pincel me ajudou bastante, tá? E eu vou fazer mais de uma camada. Eu fiz a primeira camada, coloco pra gelar, não deixo ficar super duro, só ficar fosco e ficar mais durinho, né, já não escorre mais com tanta facilidade. Eu vou passando a segunda camada, passo de um lado, passo do outro. Eu posso só passar a segunda camada de um lado, não passar no restante para não escorrer tudo, colocar minha forma de lado na geladeira, esperar endurecer, passo mais uma camada do outro lado e assim eu vou fazendo, virando parte por parte, endurecendo individualmente. Deu pra entender? Acho que deu. Mas a quantidade deu certinho e eu coloco pra gelar definitivamente, tá? Enquanto essa minha casquinha de chocolate endurece, eu já posso pegar o meu bolo Red Velvet e cortar do tamanho que eu quero. Eu assino um tabuleiro retangular, a receita que eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Não tem segredo nenhum pra fazer essa massa Red Velvet, inclusive tem um vídeo mostrando passo a passo de como fazer. Eu não vou colocar nesse vídeo pra não ficar muito grande, vou deixar aqui como indicação pra vocês, aqui ou aqui em cima, mas nos comentários ou na descrição aqui vai ter pra vocês a quantidade de ingredientes que eu utilizei, tá bom? E agora vamos pro nosso mousse de cream cheese, tá bom? Nós vamos começar batendo o nosso cream cheese com o nosso açúcar na batedeira e a gente já pode colocar o limão aqui também, tá? Só o suco do limão, eu não estou utilizando as raspas de limão aqui, mas caso vocês queiram, podem utilizar também. Mas eu queria algo mais neutro, somente com a acidez do suco de limão, tá bom? E o suco de limão aqui também vai ajudar com a textura, ele vai ajudar a dar mais estrutura para esse nosso mousse de cream cheese. Vocês vão notar que quando você adiciona o suco, ele fica até mais encorpado, tá? E eu vou bater aqui na batedeira até ficar bem cremoso, gente. Não precisa bater muito. Vocês vão ver que aí depois de 2 minutinhos ele já fica cremoso, tá? Separadamente eu vou bater o chantilly. Poderia ser o creme de leite fresco também, mas eu tô utilizando o chantilly porque eu sei que muita gente tem acesso ao chantilly, às vezes já tem em casa. Eu vou bater o chantilly e vou adicionar envolvendo aqui nesse meu cream cheese batido, tá? E aí tá pronto o meu mousse de cream cheese. Sendo que ele fica molinho, então para dar estrutura eu vou colocar um pouco de gelatina aqui, que eu pego a gelatina, eu hidrato, depois que ela tá hidratada, depois que ela descansou, aí sim eu coloco só uns 10 segundinhos no micro-ondas para ela ficar mais fluida e coloco nesse meu mousse aqui para poder dar estrutura para ele, tá? Gente, essa quantidade de gelatina que eu coloquei não é pra deixar muito duro, é só pra dar um pouco mais de estrutura e não vai ficar super gelatinizado com aquela textura estranha, não. Mas vocês vão conseguir ver a textura do mousse e se precisar, vocês podem adicionar um pouco mais de gelatina de acordo com a finalidade que vocês querem. Ah, eu quero colocar no recheio de um bolo de festa. Aí vocês vão ter que regular a quantidade de gelatina que vocês vão colocar para ter mais estrutura, certo? Lembrando que o cream cheese que eu utilizei aqui, gente, não foi o cream cheese industrializado. Como eu
contei no início do vídeo, na hora que eu fui ver não tinha mais cream cheese. Então eu inventei aqui de fazer um cream cheese de uma receita que eu vi no Google, um cream cheese meio artesanal. Não ficou do jeito que eu queria, não ficou igual o cream cheese que a gente compra no potinho, né, na industrializada, pelo menos essa é a minha opinião. E eu também achei que em nível de acidez eu precisei colocar mais de limão. Então vocês vão regulando também a quantidade de limão, a quantidade de acidez que vocês querem, tá? A quantidade de limão que eu coloquei aqui, independente de ser pro cream cheese industrializado ou pro cream cheese caseiro que vocês forem fazer, vocês podem aumentar, tá? Podem colocar a gosto de vocês a quantidade de limão. Certo? Mousse pronto, tudo certinho, agora é a hora de montar. Eu já posso tirar a minha casquinha de chocolate da geladeira e eu já começo a montar aqui sem desenformar a casquinha nem nada, tá? Primeiro no fundo eu coloco uma camada bem generosa do meu mousse de cream cheese, tá? Eu coloquei tudinho aqui no fundo e depois eu venho com uma camadinha do meu bolo Red Velvet pra poder finalizar. E como um charme, se vocês quiserem também, pode inventar, pode colocar uma geleia de morango aqui também que vai ficar perfeito. Tá bom? E aí, gente, eu levo pra gelar assim mesmo. Vocês podem cobrir com plástico filme até endurecer. Pode ser de um dia pro outro, ou pelo menos umas 6 horas aí pra ganhar estrutura, tá? Eu vi que a maioria das pessoas coloca chocolate aqui também pra fechar, igual uma trufa, né? Igual um bombom quando a gente faz. Eu não estou colocando porque eu não vi necessidade. Não vi necessidade no sentido de que eu vou gastar um pouco mais de chocolate. Eu tô fazendo um doce pra minha casa e o cálculo de custo também vai estar baseado nessa quantidade aqui. Eu também passo do pressuposto de que quando eu vou fazer um bolo de festa, e eu blindo ele com ganache, eu blindo em volta, não é? Eu blindo em cima também. Mas o fundo do bolo não tá blindado com ganache. Então eu optei por não colocar chocolate nesse fundo também, porque é o fundo. Só que em contrapartida já preciso desenformar, tá na bandeja que vai ser entregue pro meu cliente, no disco de isopor que vai ser entregue pro meu cliente, tá bom? E mandar assim pra casa da pessoa. Mas se você quiser por segurança colocar chocolate no fundo também, aí você gastaria pelo menos uns 150, 170 gramas a mais de chocolate branco nessa receita, beleza? Aí você precisa calcular o seu custo. Ó, gente, depois que passa esse tempo, já tá tudo geladinho, eu já posso desenformar o meu bolo bombom Red Velvet com mousse de cream cheese. E olha só, quando desenforma, como fica lindo, fica perfeito. Olha os detalhes, gente, dessa forma que a gente utilizou pra fazer. Fica super legal e é uma ideia, gente, que vocês podem utilizar pra colocar o que vocês quiserem aqui dentro. Ah, eu quero fazer com brownie, um brigadeiro de leite ninho e Nutella. Gente, ficaria perfeito. Então isso daqui é mais uma ideia mirabolante aí pra vocês se inspirarem e usarem a imaginação de vocês, tá bom? Agora é hora de finalizar. Eu peguei um pouco mais de chocolate aqui, chocolate branco, derreti, coloquei um pouquinho de creme de leite no olho mesmo, gente, só pra dar a textura que eu queria e esparei aqui em cima com a finalidade de grudar os morangos pra poder finalizar, tá? Eu tenho aqui meus morangos que eu parti ao meio, eu mantenho o cabinho e a folhinha, tá? Lembrem de higienizar bem o morango de vocês. E agora eu vou intercalando os morangos aqui, grudando nesse ganache que a gente colocou para nos auxiliar. E vou finalizar também com os pedacinhos de bolo Red Velvet, os farelinhos de bolo Red Velvet e fica lindíssimo. E olha como também, gente, fica lindíssima essa casquinha com os farelinhos de bolo Red Velvet que a gente colocou na hora de mexer o chocolate. Fica lindo, fica perfeito, eu tô apaixonada. E é isso, gente, o nosso bolo bombom Red Velvet tá pronto, gente. Olha como fica perfeito, dá mais uma espiadinha, gente. É de se apaixonar. Agora, vamos partir para vocês verem como fica por dentro. Ó, eu esquentei a faca aqui para poder partir com mais facilidade, tá bom? Porque é uma casquinha de chocolate bem durinha, não é uma casquinha de ganache que é macia, é chocolate, gente. Vocês sabem como é o chocolate, como ele fica bem crocante. E olha como fica por dentro. Olha como fica perfeito, gente. Metade mousse de cream cheese, metade bolo Red Velvet. E olha só essa fatia como fica linda, gente. Olha essa textura dessa massa de bolo, desse mousse, como fica bem estruturado. Fica perfeitinho. Eu adorei. E é isso, acabamos o nosso bolo bombom e agora eu vou falar pra vocês como eu fiz esse cream cheese caseiro. Então se você vai fazer com cream cheese industrializado, pode parar o vídeo por aqui, pode se inscrever no canal, ativar o sininho. Agora, se você quer ver como fazer o cream cheese caseiro, fica mais um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês e no final tem o cálculo de custo, tá bom? Ó, pra fazer o cream cheese caseiro, eu vou pegar o meu leite, vou colocar em uma panela e vou levar pra ferver. Assim que o meu leite ferver, eu vou pegar um pouquinho de leite, tá? Meia xícara aí de leite e eu vou reservar esse leite fervido, certo? Eu nem mostrei isso aqui no vídeo, mas eu reservei um pouquinho desse leite
que ferveu. Agora, nesse leite que sobrou aqui na minha panela, eu vou adicionar o vinagre para poder talhar esse meu leite. Eu vou adicionar também a água para poder suavizar o sabor desse vinagre aqui e não ficar muito forte. E vocês vão ver que mexendo, o leite já vai talhando na hora, automaticamente, porque esse leite ferveu e isso facilita esse processo de talhar. Agora eu vou passar esse meu leite por uma peneira, porque eu só quero essa parte mais consistente dele. Eu não quero o líquido que está sobrando. E aí depois de peneirar todo o meu leite, vai sobrar essa parte aqui mais cremosa e eu posso bater ela com o auxílio de um mixer ou de um liquidificador. Gente, essa receita não rende muito, então se você tem um mixer vai facilitar muito a sua vida. Como eu não tenho mixer e eu vou fazer no liquidificador, eu tive uma sofridinha aqui porque era pouquíssimo cream cheese caseiro para bater no liquidificador. No liquidificador eu fui adicionando esse cream cheese caseiro, o leite que eu tinha separado aos poucos até ele criando textura. Eu adicionei também um pouquinho de manteiga para dar cremosidade e estrutura e uma pitadinha de sal. Adicione também o queijo parmesão. E vocês vão batendo até chegar no ponto que vocês querem. Se precisar colocar um pouquinho mais de leite, além do leite que a gente separou, sem problemas. Pega um pouquinho de leite, esquenta esse leite e vai adicionando aos poucos, tá? Até chegar na textura que você quer. Quanto mais você bate, mais aveludado fica, mais cremoso fica, tá? Cuidado para não colocar muito leite, para não ficar muito líquido. Tenta bater aí até ir ficando cremoso e você vai vendo se vai precisando de mais leite ou não. E como eu falei, o mixer vai facilitar muito a sua vida. Se você sentir dificuldade para fazer esse cream cheese caseiro com essa quantidade, você pode duplicar a quantidade de leite, ou seja, utilizar 2 litros de leite para poder fazer. Tá? Em relação à quantidade, esse cream cheese caseiro, ele rendeu cerca de 240 gramas, certo? E esses 240 gramas saiu pelo mesmo preço daquela caixinha de 150 gramas que a gente compra do cream cheese industrializado. Então acabou que valeu mais a pena no sentido de custo. Mas no sentido de trabalho, você tá com tempo? Se tiver com tempo, você faz. Ou se tiver esquecido o cream cheese igual a mim. Se não, compra o industrializado que vai ficar perfeito também. Depois que você coloca esse cream cheese caseiro na geladeira para ele endurecer, ele vai ganhar mais consistência, tá bom? Agora vamos à parte do cálculo de custo para vocês saberem quanto ficou essa brincadeira aqui. E vou logo avisando que não ficou muito barato não, Augusto. Para fazer o nosso cream cheese caseiro, nós gastamos R$ 5,96, sendo que rendeu 240 gramas de cream cheese caseiro, o que é mais do que vem naquele potinho industrializado que a gente compra. E o preço é o mesmo, né? Então, industrializado vem menos pelo mesmo preço, aproximadamente de R$ 5,96, tá? Quando a gente converte para 150 gramas desse cream cheese caseiro, nós temos o custo de R$ 3,72. Em relação ao custo, com o nosso chocolate para fazer a casquinha do nosso bolo bombom, foi R$ 6,60. De massa Red Velvet para colocar dentro do bolo, nós gastamos aproximadamente aí R$ 3,10, certo? Em relação à quantidade de morango para decoração, nós gastamos R$ 1,44. E para aquele ganachezinho que a gente fez para espalhar ali em cima do bolo e colar os morangos, grudar os morangos, nós gastamos R$ 1,32. Somando todos os ingredientes, inclusive os ingredientes que utilizamos para fazer o nosso mousse de cream cheese, né? Porque como vocês viram, adicionamos também açúcar, adicionamos suco de limão, certo? Nós chegamos ao valor de custo de R$ 18,19. Sendo que a esse valor de R$ 18,19 precisamos adicionar os 30% dos custos fixos, que são aqueles custos que eu sempre falo para vocês que são incalculáveis, porém imprescindíveis, como luz, gás que você vai utilizar, certo? E aí você vai adicionar esses 30% e vai achar o valor de R$ 23,64. Para achar o nosso valor de venda, nós precisamos pegar esse valor de R$ 23,64, multiplicar por 2, que seria o mínimo que a gente pode multiplicar, e adicionar aí no mínimo R$ 2,00 de embalagem. E chegamos ao preço de venda de aproximadamente R$ 49,00. Sim, gente, também fiquei de cara. Esse bolo bombom aqui não é muito barato, mas é super lindo. E eu queria falar pra vocês o custo deles também, pra vocês terem uma noção, né? Porque na internet a gente vê aquele bolo bombom enorme, né? Naquela forma de 20 centímetros e fala, não deve gastar muito não. Mas o chocolate é um bichinho que tá caro, tá? Mas olha, vale super a pena você fazer. Coloca o preço que você achar justo pro seu produto e também calcula o custo de acordo com a sua região, tá bom? E beijinho, gente! Se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele like pra poder me ajudar e até o próximo vídeo.